Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 11. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Emmanuel vem comentar na lição 137 do livro Caminho, Verdade e Vida, o banquete dos publicanos. De maneira geral, a comunidade cristã em seus diversos setores ainda não percebeu toda a significação do banquete do Mestre entre publicanos e pecadores. Não só a última ceia com os discípulos mais íntimos se revestiu de singular importância. Nessa reunião de Jerusalém ocorrida na Páscoa, revela-nos Jesus o caráter sublime de suas relações com os amigos do apostolado. Trata-se de ágape íntimo e familiar, solenizando despedida afetuosa e divina lição ao mesmo tempo. No entanto, é necessário recordar que o Mestre atendia a esse círculo em derradeiro lugar, porquanto já se havia banqueteado carinhosamente com os publicanos e pecadores, partilhava a ceia com os discípulos num dia de alta vibração religiosa, mas comungara o júbilo daqueles que viviam à distância da fé, reunindo-os generoso e conferindo-lhes os mesmos bens nascidos do seu amor. O banquete dos publicanos tem especial significado na história do cristianismo. Demonstra que o Senhor abraça a todos os que desejam a excelência de sua alimentação espiritual nos trabalhos de sua vinha, e que não só nas ocasiões de fé permanece presente entre os que o amam. Em qualquer tempo e situação está pronto a atender às almas que o buscam. O banquete dos pecadores foi oferecido antes da ceia aos discípulos. E não nos esqueçamos de que a mesa divina prossegue em sublime serviço. Resta aos comensais o aproveitamento da concessão. Em primeiro lugar, é sempre bom a gente lembrar o que é publicano. Publicano, na linguagem antiga, era o cobrador de imposto, e a gente tem que lembrar que o cobrador de imposto, naquela época, não tem ligação nenhuma, aliás, com o que acontece hoje. Com todos os meios legais, a execução fiscal, certidão de dívida ativa, essa parte toda, né, tanto administrativa como jurídica. Não tinha isso não. Na época a pessoa ela ia com força mesmo militar, confiscava os bens, matava as pessoas da família, colocava aquela pessoa para fora da cidade, ou então colocava a pessoa numa prisão que a pessoa normalmente não se conseguia sair da prisão. O número de mortes dentro das prisões da época era muito grande. E por isso os publicanos eram muito mal vistos, né, naquela sociedade da época. Ele coloca publicanos e pecadores também, coloca as pessoas, né, pecadores todo mundo sabe o que é. Mas vem dizendo o seguinte aqui, né? Jesus o tempo todo estava fazendo as suas ceias, suas reuniões com todos aqueles que o procuravam, independente de evolução moral ou não, todos aqueles que tinham boa intenção. Ele dizia pra gente assim, né? Eu não vim para aqueles que estão são, não, eu vim para os que estão doentes. E em alguns momentos, né, em outras passagens do Evangelho, fala assim, pô, mas aquele seu mestre, ele é um glutão, ele é um beberrão. As pessoas diziam que Jesus estava ali sempre, o tempo todo com os pecadores, com os publicanos, e comia e bebia junto com eles, né? E agora o versículo de hoje, de Mateus, vai falar assim, mas vem cá, os fariseus dizendo, vem cá, por que o mestre de vocês está sempre entre os publicanos e os pecadores, ou seja, pessoas de má vida? Tem até uma passagem maravilhosa do Evangelho, em que Jesus encontra Zaqueu, e sem que o Zaqueu falasse o nome dele, Jesus já identifica pelo nome, fala, Zaqueu, desce daí que eu vou ficar na sua casa hoje. E que o povo estranha, fala, pô, mas logo na casa de um que é publicano. E tem uma lição maravilhosa nisso, que Zaqueu, num determinado momento da conversa, ele vira para o mestre e fala, vem cá, eu vou fazer o seguinte, eu vou doar metade do que eu tenho, tudo para as pessoas mais necessitadas. Ele tinha muito, que ele era cobrador de imposto, confiscava as coisas. Aí logo em seguida ele fala, não só isso, mas agora eu vou buscar aqui na minha consciência aquelas pessoas que eu prejudiquei e vou tentar restituir todas elas 4 vezes o que eu prejudiquei. Foi quando o mestre vira para ele e fala, opa, agora eu estou vendo salvação nessa casa hoje. É uma passagem muito bonita, mas vem dizendo o seguinte, que Jesus veio para nós, pecadores, para nós, publicanos da nossa era moderna, porque aquele que estiver isento de pecado, que atire a primeira pedra. Todos nós aqui na Terra temos muitos problemas, e ele em momento nenhum nega esse acesso a ele. É só a gente abrir a porta do coração. O problema é que a gente tem que abrir daqui. O problema todo, né, que a gente enfrenta aqui, principalmente no Ocidente, aqui no Brasil,
essa diversidade de religiões, a pretensão de cada uma de ser possuidora da verdade absoluta, e também o ataque que acontece gratuito de uma para outra. É claro que é gratuito para os fiéis que não estão compreendendo, mas entre os dirigentes da religião tem interesse, eles não querem perder os fiéis, não querem perder as colaborações, a parte toda, não querem perder poder. Então fica esse ataque. O problema todo é esse. O problema é que, por conta desses valores todos, a gente acaba não tendo noção de como Jesus atende a todos, independente de credo, independente de religião, independente de convicção filosófica, independente de sexo, a todos. Só a gente lembrar, ele é o governador desse planeta. E a gente não precisa ficar com essa visão religiosa, que é uma visão, vamos colocar aqui, né, aquela visão fanática, não. Você pode ser um homem religioso, uma mulher religiosa, sem ser fanático. Apenas lembrando que me faz bem todo dia eu fazer prece, pelo menos quando acordo e quando dorme, e todo dia eu fazer pelo menos uma leitura edificante que seja, que vai ser um alimento aqui para a alma, assim como a gente precisa de alimento para o corpo, e também da prática da caridade sempre que a gente puder. Mas ele vem dizer para a gente aqui nos dois versículos, nos dois parágrafos finais, né? O banquete dos publicanos tem especial significado, né, na história do cristianismo. Ele demonstra que o Senhor abraça todos que desejam a excelência da sua alimentação. A gente fala muito da última ceia. A última ceia foi uma reunião com os 12 que eram mais íntimos e uma reunião de despedida, em que não se compreendeu naquele momento, por muitas pessoas falando, mas você está indo embora, o que está acontecendo? Como muita coisa era falada em códigos, ele já estava acostumado, né, aquelas parábolas, muita gente não entendia aquelas parábolas mesmo, então ele estava acostumado a ouvir Jesus falar daquele jeito e não entendeu muito bem que ele estava se despedindo. Mas ele deixou ali um roteiro maravilhoso, mas aquele ali foi uma despedida num círculo íntimo. Mas Jesus já havia feito esses outros banquetes em vários lugares, e sempre que ele teve oportunidade, ele deixou, sim, mensagens maravilhosas e mudou a vida de muita gente, como muda até os dias de hoje, porque ele é, né, o caminho, a verdade e a vida. Isso aí não precisa ter fanatismo para isso, é só ter um pouquinho de bom senso e de raciocínio. Comece a estudar imparcialmente. Eu convido meus amigos, estudem os evangelhos imparcialmente, como se estivessem lendo um romance. Vocês vão se deparar com uma figura muito especial, que é essa figura de Jesus, e vão entender até por que em todo mundo as pessoas pegam esses evangelhos e transformam ao seu bel prazer, né, criam seus dogmas e criam as religiões. Você está lidando com um ser ali muito especial, muito amigo, muito querido, e que traz conceitos que são revolucionários para a gente, né? Mas no final ele fala que o banquete dos pecadores foi oferecido antes da ceia dos discípulos. Não nos esqueçamos de que a mesa divina prossegue em sublime serviço. Resta aos comensais o aproveitamento da concessão. Então, o tempo todo, a gente está sendo chamado ao arrependimento, ao perdão, a amar os vossos inimigos, a dar a César o que é de César, a carrega a tua cruz e segue-me. O tempo todo a gente está sendo convidado para isso, mas conforme a gente vai violando esses conceitos, a gente vai trazendo problema para a nossa consciência e problemas também com a lei de causa e efeito, porque nada nesse mundo passa sem suas consequências. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Mas a gente tem que aproveitar muito, porque hoje a gente vai falar assim, mas hoje ainda existem essas reuniões, esses banquetes. Existe. A gente está tendo um banquete aqui agora. Cada vez que a gente para ler alguma coisa relacionada ao mestre, alguma coisa que vai nos edificar, está sendo um momento de banquete. E cabe a gente aproveitar. Eu estou vindo aqui através da intuição, né? Os amigos vão jogando aqui, a gente vai falando. Tudo bem. Mas em todo lugar, se você estiver sozinho, eu abrir agora, fizer uma leitura, e fizer uma oração, vai vir a intuição, você vai começar também a interpretar, a procurar entender, e daqui a pouco começar a colocar na prática aquilo. Então, quem vai aproveitar ou não vai ser a gente. Mas a gente não pode, né, negar uma coisa, né? Quantas vezes nessa vida a gente já teve a oportunidade de participar do banquete e a gente que não aproveitou? Está na hora da gente aproveitar. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Eu agradeço a Emmanuel mais uma vez.